Capítulo 1032. Restringindo seus pensamentos e olhando para a anjo da ocultação sobre ele, Klein ponderou sobre suas palavras. Existe a possibilidade de que as ruínas que você viu tenham sido realmente imaginadas. Ele não mencionou diretamente Adam ou a Ordem Eremita do Crepúsculo, com medo de que discutir tais assuntos na zona de ocultação de Ariana ainda fosse ouvido pelo Adam que exercia a singularidade do caminho do espectador e recentemente obteve 008. Como ele estava dentro do mundo da ocultação de Ariana, Klein acreditava que pensar em Adam e na Ordem Eremita do Crepúsculo provavelmente não representaria nenhum problema, mas não era necessariamente o caso quando se dissesse isso em voz alta. Afinal, o Sr. Porta poderia discutir livremente Adam com o Imperador Roselle naquela época, não apenas por causa dos poderes Beyonder de um feiticeiro secreto mas mais ainda porque ele também era um rei dos anjos, um nível não inferior ao de Adam e Amon, talvez ainda mais alto. Imaginadas. 000 Ariana repetiu a palavra-chave de Klein suavemente, como se ela tivesse descoberto algo. No seu nível, ela conhecia bem a história antiga e as principais características dos 22 caminhos. Além disso, também era uma anjo que representava a autoridade da ocultação. Ela possuía a mais alta autorização na leitura de todas as informações confidenciais da Igreja. Alguns segundos depois, Ariana observou Duane Dantes que permanecia sentado ali. Alquimistas da psicologia? Pela declaração de Conas Kilgore, era óbvio que a facção do rei estava trabalhando com os alquimistas psicológicos. E esta era uma organização que tinha o caminho do espectador sob seu controle. Klein primeiro assentiu e depois acrescentou: seus superiores provavelmente não têm a capacidade de transformar a imaginação em realidade. Neste mundo, existem apenas uma ou duas pessoas que possuem tal autoridade. Ariana assentiu pensativa. Eu entendo. Agora que as ruínas subterrâneas estão abertas para nós, encontrarei uma chance de verificar isso. Se for verdade, significa que um ou vários arcebispos da Igreja do Vapor e das Tempestades estão trabalhando para ele. Ela não levantou a possibilidade de que os escalões superiores da Igreja da Noite Eterna fossem problemáticos, já que a deusa exercia a autoridade da ocultação. Era muito difícil esconder tais assuntos dela por longos períodos de tempo. Klein não pôde deixar de perguntar surpreso: as ruínas subterrâneas serão deixadas abertas para as 3 igrejas? Sim, se for realmente imaginada, significa que a cooperação deles está à beira do sucesso e que eles só precisam adiar as coisas um pouco mais. Ariana simplesmente explicou sua teoria. Também é isso que estou pensando. A maré dos tempos vem tentando abafar tudo. Felizmente, estou muito mais preparado do que antes. Agora tenho uma marionete de nível semideus e, em certas áreas, ele é mais forte que eu. Afinal, ele pode usar meus poderes Beyonder, enquanto eu não posso usar os dele. Já que não posso digerir a poção do feiticeiro bizarro tão cedo e buscar meu avanço, fortalecer minha marionete também é uma medida eficaz para me proteger. Eu também posso prestar atenção na conspiração dos sanguíneos e da senhorita Sharon contra a escola de pensamento rosa. Os pensamentos de Klein instantaneamente ficaram claros. Ele controlou seus pensamentos e perguntou casualmente: todas as 3 igrejas duvidam da explicação do príncipe Grove? Não. Ariana balançou francamente a cabeça. Conas Kilgore mencionou Catarina. Mas você não tem provas. Afinal, eles podem explicar que, após se separarem da seita da demônia, Catarina foi enviada para discutir coisas e tentar fazer as pazes, mas foi cruelmente rejeitada. Durante esse processo, como conheciam os segredos um do outro, nenhum deles agiu na reunião.
Poderia então ser explicado que Conas Kilgore, um semideus que não estava a par do assunto, cometeu o erro de que o esforço de cooperação ainda estava em vigor. E diante de uma família de anjos, que detém pelo menos metade das forças militares, as 3 igrejas não perderão imediatamente o decoro com eles, a menos que haja provas. Em primeiro lugar, eles não estão unidos e têm que considerar que se uma guerra civil eclodir, países como Intis e Feinapoter, bem como as igrejas do Eterno Sol Ardente, Deus do Combate, Mãe Terra e o Deus do Conhecimento e da Sabedoria pode tentar tirar vantagem da situação. Klein rapidamente fez uma análise da situação atual. Ele simplesmente mencionou: havia sinais da Santa Branca Catarina aparecendo ao lado do Visconde Stratford. Vou tentar encontrá-la. Além disso, Klein ainda queria encontrar a perigosa Trice e eliminá-la, compensando seu erro de deixá-la ir só porque queria usá-la. Seu valor claramente não era tão perigoso quanto o dela. Vou tentar fazer o mesmo. Ariana indicou que investigara a pista sobre Catarina. Devo dizer que a atitude da Madame Ariana ao discutir assuntos comigo é bastante reconfortante. Ela não exala aquela atitude condescendente que um anjo ou arcebispo tem. Ela me trata completamente como igual. Depois de ouvir as palavras de Ariana, Klein sentiu uma sensação desconcertante de comoção. Em vez disso, ele perguntou: Vinham Bis, dos alquimistas da psicologia, foi capturado? Esta foi uma das figuras-chave mencionadas nas informações do depoimento de Conas Kilgore, uma das pistas que expôs as maquinações da facção do rei. Ele desapareceu, respondeu Ariana sucintamente. Como esperado, a possibilidade de um vazamento aumentou novamente. Vinham Bis passou à clandestinidade, mas isso não significa que ele não possa entrar em contato diretamente com a senhorita Justiça e outros membros. Quando chegar a hora, a senhorita Justiça já o odiou por algum tempo. O único problema é se Adam aparecerá em Becklund e imaginará ruínas falsas. Se fosse esse o caso, atacar Vinham Bis poderia significar uma probabilidade diferente de 0 de que ele estivesse sendo vigiado por este rei dos anjos. Pode até ser que ele se sente ao lado de Vinham Bis sem que ninguém saiba. Quanto mais Klein pensava, mais dor de cabeça tinha. Era preciso dizer que, numa época em que as divindades raramente desciam ao mundo real, os 2 irmãos, Adam e Amon, eram os limites do nível e da força de alguém. Eles eram sinônimos de serem aterrorizantes, poderosos, assustadores e formidáveis. Um rei dos anjos era uma existência mais próxima de uma divindade. Comparado com Amon, tenho mais medo de Adam. Ele pode estar sentado ao seu lado, te ouvindo e vendo você sorrir enquanto lê seus pensamentos mais verdadeiros, fazendo você morrer da maneira mais natural, lógica, mas desconcertante. Com esse pensamento, Klein não pôde evitar olhar em volta, com medo de que o simples padre de olhos e barba de aparência pura estivesse segurando uma bandeja, parado ao lado da grelha enquanto ele esperava a comida e o observava com um sorriso. Sem dúvida, Klein não descobriu nada. Percebendo sua reação, Ariana acrescentou calmamente: ele não está aqui. Ufa, felizmente, há as bênçãos de um anjo da ocultação. Klein controlou seus pensamentos e acenou com a cabeça gentilmente: vou prestar atenção no paradeiro de Vinham Bis. Ariana assentiu e disse: depois que este assunto terminar, você pode tentar orar a deusa por uma doação. Isso quer dizer que a deusa está muito satisfeita com o meu desempenho até agora? Quando chegar a hora, ela me concederá a fórmula da poção sábio do passado. Klein entendeu aproximadamente Ariana. Ele se levantou e bateu no peito 4 vezes. Louvada seja a dama! Ariana também desenhou a lua carmesim. Louvada seja a dama!
A figura dela desapareceu pouco a pouco, como se tivesse sido apagada. Mesmo assim, os convidados da festa da fogueira nem perceberam a chegada da seta. Klein sentou-se novamente e continuou analisando sua situação de outro ângulo. Jonas Kilgore desapareceu sem qualquer aviso. A partir das provas apresentadas pela Madame Ariana e das palavras dela, isso implicava que o vice-diretor do MI9 está nas mãos dela. Em outras palavras, o ataque a Jonas Kilgore está definitivamente relacionado à Igreja da Noite Eterna. Jonas Kilgore desapareceu na mansão Maigur, que pertence a Duane Dantes, e ele acredita na deusa da Noite Eterna. Pelo que a facção do rei e os alquimistas da psicologia sabem, Duane Dantes provavelmente pode ser confirmado como um informante secreto da Igreja da Noite Eterna. Dessa forma, minha segurança pode ser garantida, mas não posso evitar ser observado e monitorado. Tenho que ter cuidado, tenho que pensar em um motivo para adicionar um novo servo. Não posso continuar fazendo com que Jonas Kilgore ou Enune se escondam dessa maneira. Isso tornará mais fácil a descoberta de um problema. Ou talvez eu possa fazer uma marionete se transformar em roupas de pele humana, fundindo-se com a outra marionete. Enquanto pensava, Klein levantou-se e colocou a taça de vinho branco doce na mesa ao lado dele. Então se virou para caminhar até o prédio principal da mansão e entrou em um dos banheiros. Deu 4 passos no sentido anti-horário e chegou acima da névoa cinza. Ele convocou o cetro do deus do mar e usou o ponto de oração que marcou como Enune para observar todos os cantos da mansão Maigur. Durante esse processo, a mente de Klein ficou um tanto tensa, preocupado com a possibilidade de ver um padre vestindo roupas simples, mas com barba e olhos dourados. É claro que, comparado a ver esse padre, ele tinha mais medo de que o padre olhasse para cima e sorrisse para ele, erguendo a taça de vinho na mão. Felizmente, após uma série de inspeções, ele confirmou que não havia nada de incomum com a mansão Maigur. Klein soltou um suspiro de alívio e retirou sua espiritualidade. Ele então olhou para a cruz de bronze sobre a longa mesa manchada. Este foi um item que a mágica e a julgamento sacrificaram recentemente. Elas disseram que era para agradecer ao Senhor Louco pelas suas bênçãos e esperavam agradar esta existência. Não parece que seu nível seja baixo. Klein pegou a cruz pontiaguda e usou a adivinhação para descobrir rapidamente os poderes Beyonder e os efeitos negativos do item místico. Ambos eram o mesmo. A cruz de bronze poderia limpar os poderes de degeneração, corrupção, corrosão, escuridão, maldade, doenças e outros domínios, fazendo com que se dissipassem rapidamente até que nada restasse. Devido a este motivo, este item místico também poderia limpar a corrupção mental das características de Beyonder. E foi justamente por causa dessa potente purificação que a cruz de bronze não poderia coexistir com outros itens místicos ou entrar em contato com outras características de Beyonder. Não poderia estar com a mesma pessoa. Além disso, também repelia a característica de Beyonder do usuário, embora não de uma maneira tão óbvia. Com o passar do tempo, lentamente faria com que as características de um Beyonder vazassem. Isso também significava que se alguém carregasse ou usasse a cruz de bronze por mais de 1 hora, a sequência do Beyonder cairia em pelo menos uma sequência. Além de 3 horas, os não-semideuses seriam definitivamente reduzidos a uma pessoa comum. Excedendo 6 horas, os santos da sequência 4 e da sequência 3 também perderiam seus poderes Beyonder. Foi quase ineficaz contra anjos porque eles tinham a capacidade de destruir as características de Beyonder. Eles tinham um controle extremamente forte sobre sua fonte de poder. Ela pode ser usada para recuperar as características de Beyonders que não conseguiram avançar sem morrer ou daqueles que perderam o controle.
Os poderes desta cruz se assemelham ao sem sombra do caminho do sol. Klein assentiu pensativamente. Nota 1. Sequência 4 do caminho do aprendiz. Ponto.